Mas sobre isso, para entender melhor o que está acontecendo em Minas Gerais, nós vamos conversar agora com o geólogo e geotécnico Abdel Rache, que é professor de Engenharia Civil no Unicuritiba e é também o diretor da FEBRAGEL, a Federação dos Geólogos aqui do Brasil. Tudo bem, professor Abdel? Está me ouvindo legal? Bom dia, Alexandre. Estou te ouvindo sim. Uma grande satisfação poder participar aqui, esclarecer algumas dúvidas para a sociedade também. Estamos aqui. Tá bom. Professor, vamos começar falando, repercutindo essa nota que os senhores da FEBRAGEL divulgaram, dizendo que um trabalho de prevenção ali poderia ter evitado o acidente em Capitólio. Que tipo de trabalho pode ser feito num ambiente, num ambiente como aquele, selvagem, enfim, com rochas ali, e que tem alto potencial turístico, está sempre com pessoas ali visitando esse local? Então, Alexandre, na verdade, o meio físico como um todo, que envolve a litosfera, né, que envolve as rochas e o solo, os geólogos, eles podem, com atribuição, formação acadêmica que eles têm, eles podem determinar a partir das estruturas, seria a direção das estruturas, da parte aonde se desprende um bloco de rocha. Então, o que a gente viu, que a gente percebeu, que no caso específico que nós tivemos aqui, é uma tragédia que pode ter sido previamente analisada e evitada, com certeza. Evitando no sentido de consequências das perdas irreversíveis, né? Que são as perdas das vidas. Agora, o fenômeno geológico é um fenômeno natural, né? Isso é normal. E no caso, como é feito esse trabalho? É uma vistoria de rotina? Os geólogos passam ali, percorrem o trecho e vão analisando a estrutura das rochas? Eu ouvi uma entrevista do governador do estado de Minas Gerais. Ele especificou isso, ele falou que daqui para frente ele vai colocar geólogos primeiro para analisar o cenário como um todo, e alguns pontos que onde tem a parte turística vão ser apontados como parte de risco maior. Então, como fez estudo? Então, você faz a parte do estudo geológico, tipo que tipo de rocha que é, o tipo de rocha, você sabe qual tipo de cimentação que tem entre os grãos. Sabendo isso aqui, você sabe qual o grau de permeabilidade da rocha. E lá nós temos, são quartzitos, ou seja, antigos, geologicamente falando, né? Antigos arenitos, seja só sílica, só quartzo, né? Que eles não têm alteração física, não tem alteração química, porque só sílica, né? Mas tem a parte da alteração devido a intemperismo da parte do material que cimenta os grãos. Então, esse mapeamento que a geologia deve fazer é o mapeamento de análise de risco, mapeamento dos riscos geológicos na região, aí colocaria lá por classificação, seria maior risco, menor risco, risco mediano, e cada vez que você tem um risco maior, ele teria mais foco. Nós sabemos que humanamente é impossível você monitorar toda aquela região, da Serra da Canastra, é quase impossível, né? Então, por que nós fazemos essa parte de mapeamento geológico de alto risco e de médio risco, de baixo risco? Para você colocar mais efetivo de pessoas, mais profissionais, aonde você tem um risco maior, por quê? A probabilidade de você ter um tombamento de uma rocha é grande, a probabilidade de você ter pessoas ao redor é grande, então, consequentemente, focaria na questão de gestão, colocaria mais pessoas que estariam naquela região para monitorar. Porque eu te escuto bastante monitoramento, mas eu monitorar o quê? É humanamente impossível se monitorar toda aquela região. Então, tem que classificar o risco, classificar a probabilidade de acontecer algum evento geológico na região, aí você vai colocar lá nele, evitar que as pessoas sejam mais próximas ou começar a gerenciar turismo naquela região. Isso que a gente tenta colocar, porque se tirar ou tentar evitar ou eliminar a questão de eventos geológicos é impossível. O ser humano não tem essa capacidade. Temos de prever, evitar que tenhamos alguns riscos ou acidentes irreversíveis, mas consequências irreversíveis. Perder um diante querido, uma pessoa, isso não retorna. Agora, você perder uma casa, perder sei lá, uma represa, você consegue recuperar. Agora, perder pessoas, isso
Não tem. Se fosse, é impossível você ter essa questão de perda irreversível. Então, por isso que nós estamos à disposição para tanto a parte da União, do Estado, do município, no que eles precisarem. Temos a FEBRAGE está à disposição para tentar auxiliar no que precisar, porque é uma federação. Então, nós temos por obrigação civil e de cidadania auxiliar o que a prefeitura precisar. Porque sabemos o quê? A prefeitura tem uma fração econômica, depende desse turismo. Então, nós precisamos o quê? Esclarecer para a sociedade que evento geológico, o que faz o charme da região são os eventos geológicos mesmo, né? Então, nós temos falésias, temos aqui, mas precisamos tranquilizar a sociedade que tem monitoramento, tem cartilhas que podemos ser colocados à disposição dos turistas. Nós sabemos que os turistas que vão na região são turistas que vêm do Rio inteiro, às vezes do exterior também. Então, nós temos potencial. E seria, eu acho que um fator, um macro, e é muito importante para o município para dar um modelo a nível Brasil, que pode ser. Porque a gente aprende com desastres, a gente aprende com desastres naturais, a gente aprende o que a natureza nos faz. Tem vários autores que falam, quando você entende a natureza, você consegue ter a tolerância em relação ao que ela faz. Então, quando a gente deixa o que vai acontecer, não vamos analisar nem avaliar, aí complica. Então, na verdade, Alexandre, em resumo, o evento em si podia acontecer a qualquer momento, porque é um evento natural. Esse é um evento natural. O que pode ser feito seria ter um mapeamento da região, um mapeamento geológico de desastres naturais, a parte da análise de risco na região, colocar aquelas cartilhas para turistas, ou seja, profissionalizar o turismo na região. Sem dúvida. Isso que precisa fazer. É uma concessão que a prefeitura pode passar, ou o Estado pode passar, ou a União pode passar para quem vai administrar aquela região, saiba a responsabilidade que ele tem, colocar um responsável técnico por atividade, turismo que tem lá, que vai responder. Porque hoje em dia todo mundo está falando quem é responsável, quem é responsável. O que nós temos que aprender que evento geológico natural é um evento natural. Isso vai acontecer a qualquer momento. Exatamente. E, inclusive, talvez capacitar os operadores ali que estão na ponta do turismo, né? Porque, no caso ali, por mais capacitados que fossem os pilotos dos barcos nesse episódio pontual, as rochas estavam caindo antes e o pessoal ali não se atentou, né, professor? Bem lembrado isso, bem lembrado. Nós estamos vendo essa parte dos geólogos, né? Mas aqui não está pensando, eu não pensei pessoalmente na linha da frente, né? Que seria as pessoas, os pilotos das lanchas, por exemplo, os próprios turistas, né? Tem antes dele começar, tem uns 5, 10 minutos, explicar para ele a geologia da área, histórico da área, os riscos que ele vai ver. Então, quando o piloto fala, não, nós não podemos chegar perto, o turista tem que saber o porquê, tem que entender, opa, eu não vou conseguir chegar lá porque tem um risco geológico. Aí você vai ter uma interação entre toda a sociedade, o turista que está indo lá para tirar uma foto, porque é uma beleza natural quase única no mundo, que em vários países não tem essa beleza, eu não gostaria de poder privar a sociedade perante essa beleza natural que tem. Então, se temos beleza natural, vamos aproveitar, porque o turismo é entre as economias mais baratas e mais rentáveis que existe no mundo. Porque você é uma beleza natural que as pessoas têm que ver, verificar, e consegue juntar as forças e fazermos tudo, porque nosso princípio qual é? Fortalecer o município economicamente e permitir que o turista possa chegar e tentar usufruir das belezas naturais que a geologia permite aqui no Brasil. Sem dúvida. Professor, é uma curiosidade, no caso ali apareceram algumas fotos até de anos atrás que mostravam os trincos ali na rocha. Claro que um geólogo, se tivesse observado num mapeamento, perceberia o risco. O que se fazer nesse caso? Explode a rocha ali para derrubar ela antes do evento natural? Como que se força ou como se conserta uma situação dessa? Aí, porque eu digo, se a gente tem um mapeamento geológico na região, de risco geológico na região, a gente vai ser as áreas que são propícias a ter esse tipo de fenômeno, tipo de tombamento. Os geólogos têm essa visão, essa formação para ter essa visão crítica desse aqui. Essa foto também eu já vi, mas também, infelizmente, a gente não tem como definir, porque é uma foto. Naquela região inteira tem esse tipo de estrutura, a região inteira, a beleza, o detalhe, essa parte
onde você tem as fraturas e onde tem uma abertura entre elas. Então, talvez aumentou essa abertura devido às chuvas, porque a chuva fez a lixiviação, a chuva tirou material, né, dos elementos finos que estão lá para a selante ou fazer sedimentação das grãos. Então, isso foi tirado, então por isso que teve deslocamento, né? Nesse caso aqui específico, tinha duas soluções. Ou explodir antes ou seja, adiantar o evento natural, sabemos que ele vai acontecer. A segunda é colocar uma tela, que se faz assim nas rodovias, nas estradas, coloca uma tela, chumba ela e para ela não cair. Então, tem uma proteção. Mas o inconveniente disso, Alexandre, é que quando se coloca uma tela, as pessoas estão indo lá para ver a natureza. Eles não estão indo lá para ver a engenharia em si, assim, né? Então, eles estão indo para ver a natureza. Você está todo com telas, com chumbadores, que também é uma solução adequada para a geotecnia, mas infelizmente as pessoas, poxa, eu estou indo aqui para tirar uma foto de uma beleza natural. Então, a gente vai e volta, que fica aquela avaliação, né? Exatamente. Então, mas o ideal mesmo, né, que é explodir antecipadamente, que isso venha a acontecer. E na pior das hipóteses, sabendo dos riscos locais ali, não chegar tão perto, né, da distância aí de segurança. Professor, agora fatalmente ali a prefeitura, o município ali de Capitólio e outros que têm cujo lago ali de Furnas abrange, que são milhares de quilômetros quadrados ali, vai ter que fazer esse trabalho. O que fazer? Contrata-se uma empresa, cada prefeitura teria que contratar o seu geólogo, ou é um trabalho anual, semestral, é um trabalho muito custoso para os cofres públicos, porque a gente sabe que prefeituras aí também vivem passando o pires. Qual que é a metodologia aí, ou qual seria o caminho? São vários modelos, né, que podem ser atendendo à legislação de licitações, né? Pode formar um consórcio das prefeituras, porque eles têm o mesmo objetivo. Pode ser prefeitura individual. Cada prefeitura tem um partido político por trás, com certeza. Então, eles têm o seu próprio deputado federal que possa, nós sabemos que dinheiro que não falta, Alexandre, eu te garanto isso. O que falta para nós, infelizmente, nas prefeituras, falta projetos, falta profissionais. Então, assim, se eles tivessem preparado projeto execuível para o Ministério da Cidadania, por exemplo, com certeza recursos iam aparecer. Eles têm os seus próprios deputados que são da base deles. Então, eles podem conversar com o seu deputado. Nós sabemos que há recursos específicos, ou do custeio, ou que tem vários modelos que os recursos financeiros vêm para os deputados federais, que podem participar nesse conjunto aqui. Ou seja, a parte financeira não é o problema. A questão de gestão e a soma entre os prefeitos, eles se juntam, sentam com o próprio governador, vê uma campanha que eles podem ir conversar com ministérios lá em Brasília, Ministério da Cidadania, por exemplo, ou com o MDR, desenvolvimento que eles podem ter, porque recursos têm, sabe, Alexandre? O que eles têm que fazer, saber fazer o consórcio, o ideal seria um consórcio, porque envolve todos o mesmo objetivo, que é o turismo, que é o mapeamento geológico de riscos geológicos para objetivos específicos, os fins. Eles podem abrir uma licitação a nível nacional, eles podem fazer trabalho junto com as universidades. Nós temos uma vasta bibliografia, vastos estudos sobre a região. Então, tem estudos feitos por mestrando, por doutorando, da região inteira. Somar isso. Depois podem contratar uma empresa particular, podem ter um geólogo que possa atender, coordenador do projeto de turismo para a cidade. Então, assim, a solução tem soluções. É só ter vontade, é só isso. Legal. E tem a gente vê, não temos como... Pois não, por favor. Não, e aí só complementar, porque tem a própria Furnas ali, né, que é uma parte interessada, que explora a região economicamente e que poderia dar alguma contrapartida aí pela exploração da área, né? Vários. A partir de recursos financeiros, eu acho que não é o problema. Se alguém falar, porque não falta dinheiro, me desculpe, eu não vou... Eu, pessoalmente, minha opinião, porque eu sei que eles podem ter recursos de várias maneiras para tentar ter um objetivo maior, seria acalmar
a sociedade que gosta desse tipo de turismo, tentar esclarecer para a sociedade que quando o piloto da lancha não se aproxima tanto, porque ele tem uma formação específica para isso, ele está capacitado para tomar a decisão se ele vai ou não vai, porque ele sabe dos riscos, os que a prefeitura vai contratar, por exemplo, ou o geólogo coordenador, ou as universidades, a própria FEBRAGEL, ou qualquer tipo de geólogos que vão lá, montam uma cartilha para os pilotos, cartilha para o turista, para tentar acalmar os turistas que estão lá no lugar seguro e que eles podem entrar, que essa parte vai ficar lembrada por todos nós brasileiros, porque é uma fatalidade, infelizmente, tem famílias que se perderam lá, e isso, infelizmente, não tem como de volta. Então, isso não tem nem que dizer. Tipo, procurar o responsável aqui, agora seria a Polícia Civil, o Ministério Público, eles têm essa capacidade, têm conhecimento científico, eles vão descobrir quem foi. Agora, cabe a nós, a vida continua. Nós não podemos culpar o município como um todo por algo que aconteceu, infelizmente, uma conjuntura de fatos, é uma soma de fatores que criou esse acidente, que causou esse acidente, infelizmente. Sem dúvida. E depois dessa tragédia, professor, que inclusive assim é chocante porque foi registrada, filmada, né? Então isso já virou uma imagem icônica. E depois disso suspendeu-se passeios como em Foz do Iguaçu, tal. É para tanto isso? É uma medida de segurança necessária? De que maneira essa tragédia pode prejudicar o turismo de geologia no Brasil? Na verdade, isso que é a nossa preocupação eminente, uma preocupação máxima, né? Que se pega como exemplo e fecha todas as portas, mas não dá solução, não dá prazo. Então, na verdade, o que tem que fazer, nós estamos de acordo, quando você tem a dúvida, né? É melhor parar, porque não vou esperar mais um desastre, mas o acidente que é irreversível. Dessa parte, a gente já concorda, né? Mas a gente não concorda que não tem um tempo específico, ou seja, vai ficar fechado durante um mês, vai ficar fechado durante 2 meses, vai ficar fechado durante 3 meses. Para fazer isso, tem que esclarecer para a sociedade, tem que dar satisfação para a sociedade. O fato, a pessoa que tem autoridade para tentar fechar, ela tem que justificar, porque nós sabemos, dentro da Constituição brasileira, que o bem mineral é de todos nós, o subsolo da União, todos nós. Então, o que a gente precisa saber, tudo que afeta esse fenômeno geológico, ele cabe a todos nós termos uma explicação, transparência, o porquê fechou. Porque concordo com fechar, porque está com dúvida, né? Normal, mas para quanto tempo? O porquê está fechando? Ou seja, qual atividade que vai ser colocada lá, para depois nós, brasileiros, termos esse direito de visitar o que é nosso, que são os aspectos turísticos geológicos no Brasil. Está tirando uma renda de uma cultura, de um município qualquer, mas não está dando a satisfação para a sociedade. Isso eu acho que é parte que a gente não concorda, né? Porque a sociedade tem por obrigação estar armada e saber o que está acontecendo, o porquê está acontecendo, o que vai ser feito e qual o prazo que vai ser feito. Tá certo, gente. Estou conversando com o geólogo, professor, o Abdel Rach. Estamos falando aí sobre a situação de Minas Gerais especificamente, do acidente em Capitólio. Eu queria aproveitar a participação dele aqui para a gente falar um pouquinho de outra situação que está preocupando bastante aí, que são as barragens, né? Centenas, talvez Minas tenha milhares de barragens aí de mineradoras. A gente já teve 2 acidentes gravíssimos aí, né? O de Mariana, o rompimento da barragem lá de Mariana, e mais recentemente a de Brumadinho, e agora outras tantas aí estão com fissuras, erosões e na iminência de rompimento. O que fazer nesses casos, professor? Barragens que já existem, que são modelos que não se usam mais, mas que estão lá, acumulam água, rejeitos de minério e ameaçam comunidades inteiras. Infelizmente, temos que discutir esse assunto também, né, Alexandre? Que é lamentável, né? Por um país como o nosso, que é uma referência em termos de barragens, porque eu fiz parte do GT de barragem com o CONFE, tivemos, quando aconteceu a fatalidade em Minas Gerais, o CONFE, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, recebeu uma ordem do Executivo Master da Presidência, né, para montar um grupo técnico, um GT, referente especificamente à barragem do Brasil. Em consequência, dentro do CONFE, só para esclarecer para a sociedade a ampla divulgação do que o programa,
que o próprio Confeia ele fez a lição de casa, ou seja, ele determinou quem é o profissional responsável, qual seria a atribuição e a importância da RT. A RT seria a anotação da responsabilidade técnica, ou seja, se um profissional, que seja engenheiro civil, geólogo, engenheiro mecânico, engenheiro eletromecânico, engenheiro ambiental, qualquer tipo de profissional da engenharia, ele assina e anota aquela informação declarando que aquela barragem está segura. Então, essa questão que não tinha antes, agora tem, se transformou na nova lei 14066, onde as penalidades são muito agressivas. Para um empreendedor consciente, te garanto que a nossa lei de segurança de barragem é tão severa quanto a lei ambiental que nós temos aqui, crimes ambientais no Brasil. Ou seja, nós temos as leis, temos essa lei 14066, ela, só para ter uma ideia, Alexandre, uma multa por uma barragem, propriedade de uma empresa que tem barragem, multa pode chegar a 2 bilhões. 2 bilhões. Então, nós sabemos que só com desastres naturais, o Estado de Minas, em 2019 2020, perdeu quase 15 bilhões. Então, assim, é uma compensação. Inclusive, teve um estudo que eu vi no jornal, de ampla divulgação também, que diz que 62% dos brasileiros acreditam que desastres naturais serão mais frequentes em 2022. Ou seja, veja a mentalidade e preocupação da sociedade em relação a desastres naturais. E naturais para a sociedade inclui esse problema de barragens também, né? Então, o que nós precisamos fazer? Nós sabemos que existem as grandes mineradoras, essas mineradoras elas têm infraestrutura, elas têm profissionais perfeitos, porque são profissionais que já têm formação, têm capacitação, têm formação continuada interna na área de geotecnia, que seria a segurança de barragens. O único problema que a gente tinha, que a gente não vai ter mais, seria aquele profissional responsável pela segurança de barragem, quando ele assina, entregava para superior, ou seja, na área administrativa. Aí lá que acontece o problema. Então, esses profissionais, hoje, eles têm essa responsabilidade civil, criminal, que eles têm que saber disso, essa anotação de responsabilidade técnica, onde ele assina que a barragem está segura, ele vai ter que responder depois do Ministério Público e para a Polícia Civil, Polícia Federal, depender da polícia investigadora que vai fazer. Então, na parte de investigação, está aqui. Você assinou que essa barragem está segura. Infelizmente, aconteceu o problema. Daí explica para eles. Então, o que precisa fazer, Alexandre? Os mapeamentos, de novo, mapeamento de análise de riscos geológicos devido à percolação da água, devido à água superficial, devido a vários modelos que tem, porque muita mineradora hoje ela não tem como, de imediato, mudar a estrutura operacional dela, então ela teria um prazo para tentar se adequar, mas no momento que ela se adequa, ela não pode deixar fora a sua responsabilidade perante a sociedade. Então, a responsabilidade dela, porque nós escutamos esses dias aqui, essa semana, acho que semana passada, que tem um município que está já chamando as pessoas para saírem da casa deles, porque tem um risco iminente de uma barragem. Não vamos falar, não vamos dizer qual que é a barragem. Acho que é Pará de Minas, município, né, me parece? Não sei, não vou ter essa para divulgar, para não assustar ninguém, né? Mas a população, Alexandre, a gente tem que pensar que chegar alguém e te liga, você tem que sair de casa, ninguém gosta, sabe? Ninguém gosta. Sai de casa porque tem o risco lá, aí você sai, para onde você vai, ninguém gosta de deixar seu lar fora, né? Então, deixar o lar é uma coisa que é muito complicada para a sociedade. Então, nós temos que evitar isso. Para evitar isso, são estudos que têm que ser feitos. Então, o estudo da geologia, estudo da engenharia civil, estudo da engenharia de Minas, estudo vários estudos que tem. As pessoas têm profissionais no Brasil. Só para dar um exemplo, Alexandre, o Brasil é uma referência mundial em projetos, construção e monitoramento de barragem no mundo. Então, isso você não pode deixar morrer, porque nós somos a referência mundial. Esses acidentes com barragem acontecem no mundo inteiro. Só que, infelizmente, aqui, quando acontece, machuca, mata pessoas, e lá está dando os materiais, na maioria dos casos, né? Então, se nós somos referência para a China, para os Estados Unidos, para o Canadá, para vários outros países, em termos de projeto, construção e monitoramento de segurança de barragem, e aqui na lição de casa a gente não faz, desculpe, é uma vergonha que a gente tem que assumir perante a sociedade, né? Porque eu acho que o maior interessado em saber o que está acontecendo tem que envolver mais a sociedade, trazer mais a sociedade para a barragem, tem que explicar para a sociedade o que é a barragem,
que explicar para a sociedade que a barragem é segura, porque temos isso, isso, isso. Ou seja, tem essa interface entre a mineradora e a sociedade de entorno é muito mais importante do que qualquer outra atividade de pagar compensação financeira ou compensação econômica. Acho que muito mais importante trazer a sociedade por onde tem as barragens, porque a própria sociedade sai em proteção, em defesa, a própria mineradora. Consequentemente, quando a mineradora avisa a sociedade que está tendo um risco, a sociedade já está envolvida no processo. Então, já está esperando o que vai acontecer, porque se acontecer um acidente, vai ser uma fatalidade. Não quando você não sabe o que está acontecendo, chega lá e fala para eles, tem que sair porque está chovendo e nós não sabemos o que vai acontecer com a barragem. Não, isso eu acho que não cabe, não é para um país muito sério como o nosso tentar chegar nessa situação. Tá certo, gente. Tá aí, então, o geólogo e geotécnico, o professor Abdel Rache, que é também diretor da Federação Brasileira dos Geólogos, a FEBRAGEL, a quem eu agradeço por essa entrevista, pelas explicações. Tem muita coisa ainda para a gente aprender sobre geologia, né? Infelizmente, apesar do nosso país ter aí uma geologia muito rica e diversa, a gente ainda entende pouco isso. Professor, obrigado, estamos à disposição para novas entrevistas aí, novas explicações para esses fenômenos. Obrigado, viu? E eu que agradeço, Alexandre, parabéns pelo programa, por ter essa responsabilidade de esclarecer para a sociedade a informação que ela precisa. Parabéns mesmo.